A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais um devocional. Querido, você sabia que Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade? Que após a queda de Adão, Deus logo traçou um plano de redenção para mim e para você. Por isso hoje nós falaremos sobre 3 atitudes que mudarão o nosso destino. Mas antes de nós começarmos o nosso devocional, gostaria que você já fizesse a sua inscrição, que você ativasse o sininho aí e que deixasse o seu comentário, porque isso é muito importante para nós. Queridos, nós somos tão amados por Deus que após a queda do homem lá no Jardim do Éden, logo o Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele planejou um meio de nos resgatar. E para isso, eu e você temos que tomar algumas atitudes. Eu destaquei aqui 3 delas que são mais importantes para nós. A primeira atitude, querido, que todo homem deve tomar é reconhecer que ele é um pecador. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A Bíblia aqui, querido, está afirmando para mim e você que todos nós somos pecadores e por isso nós estamos carentes da glória de Deus. A glória de Deus se refere à presença do Senhor. Só, querido, eu estava meditando na palavra e às vezes eu converso com os irmãos da igreja que é preciso ter muita humildade para poder reconhecer os seus próprios erros, seus próprios defeitos, as suas próprias falhas. Nós temos o costume de ficar jogando a culpa no outro. Sempre existe um bode expiatório. Davi certa vez disse no Salmo, se não me engano, Salmo 19, Senhor, quem é capaz de reconhecer os seus próprios erros? Senhor, livra-me desse orgulho. Ele é um grande orgulho da minha parte, é um grande orgulho da sua parte não reconhecer os seus próprios erros. Romanos capítulo 3, versículo de número 20, aqui o apóstolo Paulo diz que Deus enviou a sua lei moral aos homens com o propósito de revelar quem nós somos. Querido, o propósito da lei de Deus que está aqui na Bíblia não era para salvar o homem de seus pecados, mas era para revelar ao homem os seus próprios pecados. Para você entender melhor, eu gostaria de fazer uma ilustração para você. Era como se Deus tivesse enviado os seus mandamentos como se fosse um grande espelho de Deus. Imagine só, você acabou de trabalhar, você está todo sujo e você vai se encontrar com alguém muito especial e de repente você vai lá no espelho, não dá tempo de tomar um banho e você então olha no rosto, vê que está meio sujo e você então lava o seu rosto com água, você penteia o seu cabelo, passa aquele maravilhoso perfume e vai sair agora ao encontro daquela pessoa amada. Mas a primeira coisa que você nota no espelho é a sujeira que você tem. Assim funciona com a lei de Deus. Deus deu a lei não para salvar, mas para revelar ao homem o que ele é em si mesmo. O homem, querido, ele peca porque ele é um pecador. Faz parte da natureza do homem pecar. Por exemplo, se você pegar um porco que fica no meio da sujeira, e se você lavar aquele porco, logo que você soltar aquele porco ali no meio do mato, ele logo vai rolar na lama de novo. Por que que quando o porco fica limpo, ele logo começa a se sujar? Porque faz parte da natureza do porco ficar sujo. Então, querido, a lei de Deus, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos que a gente conhece, a lei de Moisés, o propósito dela é abrir os nossos olhos para a gente poder enxergar que nós somos todos culpados diante de Deus. E com relação ao pecado, eu vejo que muitas pessoas brincam com o pecado. Querido, eu gostaria que você levasse a sério a questão do pecado. Veja o que diz aqui na palavra do Senhor no livro de Apocalipse, que é um livro que ninguém gosta de ler, capítulo de número 20, versículo de número 11 ao versículo 15. Aqui, o apóstolo João teve uma visão futurística do que aconteceria com a humanidade se rejeitasse o plano de salvação de Deus. Vi um trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, os grandes e pequenos, ou seja, aqueles que eram importantes, e eles estavam em pé diante do trono. Então foram abertos vários livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida do Cordeiro. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Querido, Deus coloca anjos em nossa volta e esses anjos têm a função de anotar aquilo que nós fazemos aqui na terra. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregou os mortos que nele haviam. Todos foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, essa pessoa também foi lançado no lago de fogo. Então, querido, a questão do pecado é séria. Nós devemos corrigir esse problema. E talvez você pergunte, então se eu estou perdido, eu estou lascado, eu vou para o inferno, o que eu tenho que fazer? Qual que é a segunda atitude? A segunda atitude, então, querido, é você entender o que Deus fez para te salvar. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele me amou você, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele cresce não perecesse aqui no lago de fogo, mas fosse salvo. Querido, para a gente poder entender esse assunto, na terra de Israel há uma festa todo ano, um dia chama Yom Kippur, o dia do perdão. Ali, querido, cada família levava um cordeiro que morreria como substituto no lugar da família. Ali, quando a família chegava com aquele cordeiro, a primeira coisa que o sacerdote fazia, ele começava a inspecionar o cordeiro e não a família. Olha que interessante como é que a palavra do Senhor é maravilhosa. Por que o sacerdote ele inspecionava o cordeiro e não as pessoas que levaram o cordeiro? Porque era o cordeiro que morreria no lugar da família. O cordeiro seria um substituto. O cordeiro salvaria a família. Que coisa linda. Então, querido, o sacerdote, então, quando o sacerdote olhava o cordeiro, ele não poderia ter defeito nenhum, porque se ele tivesse defeito, ele não poderia morrer no lugar deles. Querido, é por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz que quando Jesus veio para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, João disse para todos que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, que tira o pecado do mundo. Então, querido, a primeira coisa que o sacerdote fazia, ele olhava o cordeiro. Depois tinha ali o ritual da imposição de mão. O pai, a mãe, os filhos colocavam a mão sobre o cordeiro, que representaria a família, e logo o sacerdote imolava, matava aquele animal. Aquele animal então pegava o sangue no ensope e ele então aspergia sobre as pessoas da família. Então ali aquela família estava perdoada diante de Deus. Então Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi enviado à terra com um propósito. Qual que é o propósito? Jesus veio à terra para ensinar a ser bonzinho. Não, querido, não é isso. Existem várias religiões que ensinam as pessoas sobre conceitos morais, mas Jesus veio para morrer em nosso lugar, para pagar o preço por nosso pecado. Em João 14,6, Jesus deixou bem claro que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, e Jesus é a verdadeira vida, e Ele disse que ninguém pode ir até o céu, chegar até o Pai, a não ser através da fé nele. Querido, a terceira atitude e última que nós deveríamos tomar, depois de reconhecer que eu sou um pecador, de entender o plano de Deus, que é Jesus, que eu preciso dele, você precisa então de tomar uma decisão, de tomar uma atitude. Querido, não adianta nada você reconhecer que é um pecador e ficar lamentando pelos seus pecados. Não adianta nada você entender que Deus quer te salvar através de Jesus. Você somente será salvo se você tomar o remédio, se você entregar a sua vida completamente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vejamos, querido, o que a Bíblia diz aqui no livro de Efésios,
capítulo 2, a partir do versículo 1, sobre o plano de Deus de salvação para toda a humanidade. E Ele lhes deu vida quando vocês ainda estavam mortos nos seus pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andávamos no passado, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Mas Deus, sendo rico em amor e misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida através de Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Cristo, o Senhor nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé em Jesus. Isso não vem de vocês, mas é um dom, um presente de Deus. Isto não é obra humana, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Querido, nosso Deus era maravilhoso, Ele planejou um plano maravilhoso de salvação para nós. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao 10, Ele nos ensina 2 simples passos para a gente poder, então, receber essa salvação através de Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo número 8 diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Ele dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para ser justificado diante de Deus e com a sua boca você confessa para a sua própria salvação. Para finalizar, querida, a mensagem de hoje, eu não estou aqui como um juiz. Eu não vim aqui para te condenar. O meu propósito é te ajudar. Eu mesmo tive que tomar a minha própria decisão na minha vida de aceitar Jesus como meu Salvador. Isso aconteceu no ano de 1995. Eu estava perdido e Cristo me encontrou. Era como uma ovelha perdida. Ele veio e Ele me encontrou. Essa atitude, querido, mudou completamente a minha vida e o meu destino. Se você, querido, também hoje tomar essas 3 atitudes, elas mudarão para sempre o seu destino. Que atitude eu tenho que tomar, pastor? Primeiro, número 1, reconheça que você é um pecador e por isso você está perdido. João viu lá em Apocalipse o destino daqueles que não aceitaram o plano de Deus. Isso é orgulho. Número 2, lembra, Deus me ama e Ele provou o seu amor por mim enviando o seu Filho para me salvar. Ele morreu, Ele sofreu no meu lugar as consequências do meu pecado naquela cruz. Número 3, agora eu vou aceitar o convite da salvação do Senhor. Eu vou crer em Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eu vou entregar totalmente a minha vida a Ele. Se você quer fazer isso, querido, faça essa oração comigo. Pai, eu reconheço que eu sou um pecador. Hoje eu entendi que o Senhor me ama tanto que enviou o seu Filho Jesus para me salvar, morrendo por meus pecados naquela cruz. Por isso, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio no meu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e confesso com a minha boca que Ele é o meu Senhor. Querido, hoje está havendo festa no céu, porque a festa no céu quando o pecador se arrepende.